É o caso do estelionato sentimental, que foi mencionado pela primeira vez em um processo em Brasília, no ano de 2015, que tramitou na 7ª Vara Civil. Esse tipo de crime, ele se enquadra no artigo 171 do Código Penal. Para explicar pra gente o que é e como as mulheres podem evitar cair nesse tipo de golpe, eu converso agora via Skype com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi. Raquel, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Olá, Abi, é sempre uma honra participar aqui do seu programa e eu quero falar boa tarde para todos aqueles que estão assistindo o seu programa. Adorei a Bíblia, viu? Para crianças. Linda, não é? Eu fiquei hoje só olhando várias vezes ela aqui. E é o bem que a gente fala, né, Ra? A internet, ela tem muita coisa boa, que é acessível, que a gente pode aprender muito com ela, mas ela também nos faz cair em algumas ciladas grandes. Eu até falei no começo do programa do 171, que virou até uma gíria, né? Ah, essa pessoa aqui é muito 171. E eu queria que você falasse pra gente o que é esse estelionato sentimental. A principal forma com que aquele criminoso ele consegue o objetivo ser realizado é quando ele trabalha com a vulnerabilidade sentimental, emocional da pessoa. Geralmente as mulheres, elas estão sendo vítimas desses crimes em que, e geralmente também são crimes praticados pelas redes sociais, pela internet. O que acontece? A mulher já está vulnerável, todo ser humano, ele almeja, quer ter um par, um amor, isso é natural, até Aristóteles falava, ninguém nasceu para ficar sozinho, nós procuramos sim aquela pessoa para a gente amar, se apaixonar, e o que acontece é justamente isso, essa vontade com que aquilo se realize. As mulheres muitas vezes, as vítimas, né, porque tem vítimas homens também, as pessoas elas ficam inebriadas por aquela paixão, cegando-se até por todos os indícios ali que demonstram que, na realidade, ela não está lidando com o futuro amor da sua vida, e sim com um criminoso. Por exemplo, a maior parte desses estelionatários, eles atuam na internet. E algumas vezes eles são estrangeiros dos países, tanto da Índia, dos países até dos Emirados Árabes ali, Turquia, e eles falam que acham essas mulheres tanto no Facebook, nas redes sociais mesmo. Fazem um monitoramento antes dessas vítimas, porque hoje quase todas as pessoas elas colocam na internet muita exposição da sua intimidade, seus gostos, filmes, comidas, lugares para passear. Então eles fazem uma prévia análise e ali ali ele pega aquela sua presa, no caso, a sua vítima, e tenta conquistá-la com palavras doces, com palavras que todas nós gostamos de escutar. E nisso ele vai trabalhando até conseguir adquirir a confiança daquela vítima. E aí é que é o momento, né? Porque nem sempre a vítima tá ali, provavelmente, é bem o que você falou, esperando o amor chegar, e ela começa a sentir daquela pessoa, nossa, era tudo que eu queria, né? Já ouvi isso várias vezes, era tudo que eu queria, parece tudo tão perfeito. Quando que tem que levantar aquela pulguinha assim? Porque no final a gente já sabe o que pode acontecer, né? E eu vou pedir até para você explicar como é que é esse processo, mas como que a gente pode levantar essa pulguinha atrás da orelha de que será que é isso mesmo? Da onde será que eu conheço mesmo essa pessoa? O que a gente pode fazer para não cair nessa? Tá. Primeiro eu tenho que falar que não é porque a vítima ela caiu nesse golpe que ela tem que se sentir envergonhada, porque quando a gente fala em sentimentos, os sentimentos eles são muito próprios, os sentimentos eles são muito frágeis e as pessoas elas ficam vulneráveis realmente quando lida com o sentimento, com o amor e com aquela vontade de achar o amor da vida. Então, eu percebo que às vezes muitas mulheres elas até não denunciam por se sentirem envergonhadas, os homens também, mas aqui a gente está falando, antigamente existia aquele golpe, também era estelionato sentimental, mas não se utilizava essa palavra, quando sem gostar existiu o golpe da barriga, ou aqueles outros golpes em que as pessoas fazem com que a outra se envolva
com o intuito não do amor, mas de outros interesses que não o amor. É uma espécie de estelionato sentimental também, quando você procura estar com a pessoa não pelo amor, né? Então, o que acontece? Quando aquele criminoso consegue a confiança dessa vítima, essa vítima não percebe o básico. Primeiro, o básico é saber... esse criminoso, ele tem, qual é a rede de contatos desse criminoso? Onde esse criminoso trabalha? Onde ele nasceu? Quais são os seus amigos? Porque pelas redes sociais fica muito fácil até você camuflar a sua imagem. Então, muitas vezes, tem muitas mulheres que nunca fizeram chamada de vídeo com os criminosos, e elas falam até só pela foto e pela chamada de voz. E depositam e entregam o seu dinheiro e compram o que esses criminosos pedem e solicitam. Inclusive até em sites de embaixadas, eles anunciam tanto da Turquia como da Índia, cuidado com esses golpes dos estelionatos sentimentais, né? Por quê? Porque esses criminosos, eles falam que querem casar com essa mulher, geralmente eles procuram as mulheres divorciadas, as mulheres que já estão com uma idade acima de 45, 50, 55, por quê? Além de estarem divorciadas, muitas vezes solitárias, têm um poder aquisitivo melhor estabilizado, então esse é o grande alvo, né, desses criminosos. E ali eles prometem casamento, prometem paixão eterna, amor eterno, e eles solicitam passagens, solicitam dinheiro para abrirem empresas. Tem mulheres que sofreram golpes que superam até o montante de R$500 mil. Então, o que a gente tem que ficar... Quais são os alertas? Os alertas, em primeiro lugar, você não tem conhecimento, você não sabe quem é essa pessoa. Você nunca viu essa pessoa pessoalmente. Então, claro que eu não vou falar para as pessoas que não é tão fácil fazer um acesso da vida pregressa dessa pessoa, principalmente quando nós lidamos com estrangeiros. É difícil, por mais que a gente queira acreditar que existe o amor, infelizmente, numa sociedade também que existe muito mal ali, e muitos criminosos, a gente tem que estar sempre em alerta e desconfiando de toda abordagem, de toda forma muito fácil de achar, de repente, o amor da sua vida. O amor da sua vida pode sim cair no seu colo de uma forma muito fácil, mas não é isso que acontece geralmente. Não é ligando no computador que de repente aparece o amor da sua vida. Ele tem que conhecer você, ele tem que saber como é que você é, seus costumes, os seus amigos, como você age, como é a sua personalidade. Então todos esses são os sinais em que as mulheres e os homens devem estar atentos quando aquele amor da vida surge do nada como um milagre. Às vezes esse milagre é uma assombração. E é mesmo, né? E tem gente, Raquel, que é tão, vamos dizer assim, especialista nesse tipo de coisa, que ele consegue, de repente, né? Aí, nesse caso que você me disse, tem gente que nunca nem viu a pessoa pessoalmente, né? Sim. Cara a cara, e ela já tá fantasiando porque a pessoa tem esse poder de persuasão muito grande. Mas existem casos que eles até dão a cara para as pessoas, né? Inventam histórias e até, de repente, inventa família, inventa parente. Não tem isso quando a mulher começa a questionar muito. Isso também pode acontecer, né? Não, existe inclusive aqueles que têm um encontro físico, aqueles que se apresentam, têm os encontros, forjam uma outra personalidade, um outro emprego, forjam ser outra pessoa, e daí nesse caso sempre tem aquele golpe, saem para jantar, nossa, esqueci minha carteira, vão marcar uma viagem, paga no seu cartão de crédito que eu pago posteriormente, vamos comprar também, bucar, né? Vamos reservar hotéis. Então reserva no seu cartão que eu pago a nossa viagem lá, o que a gente for gastar na viagem. E chega no local, puxa vida, esqueci meu cartão de crédito, vai pagando que eu depois, posteriormente, eu pago. E aí as mulheres, claro que elas percebem que é uma situação estranha, as pessoas percebem, mas aí já está completamente envolvida, já prefere não ver, já prefere acreditar que o que ela está vendo não é verdade, e muitas vezes as pessoas, elas conseguem detectar sim, mas elas preferem protelar para que, no fundo, elas estejam torcendo que elas estão erradas. Então,
É muito triste quando a gente fala nesse crime, porque esse crime, o estelionato, é o estelionato, apenado de 1 a 5 anos, mas é um crime que você abala a autoestima, você abala o acreditar no ser humano, o acreditar no amor, você destrói sonhos, você destrói vidas, você muitas vezes coloca a pessoa que foi vítima no estado de depressão tão profunda a ponto mesmo dessas pessoas não quererem mais viver. Então é um crime muito cruel, porque você lida sim com os sentimentos mais profundos do ser humano, que é achar o amor da sua vida. E além dessa coisa sentimental, que eu acho que fica para sempre como um trauma, né? Fica um traumatizado. De repente, as pessoas não querem nem mais ter outros tipos de relacionamento por causa disso. Tem o abalo econômico, né? Porque muitas pessoas acabam dando nome para essa pessoa abrir uma empresa, né? Fazendo contas em conjunto, por exemplo, comprando carro, casa. E aí, como é que funciona? Porque você disse que as mulheres geralmente têm muita vergonha. Eu acho que é vergonha misturado com culpa, né? De como eu fui acreditar. Sou uma pessoa tão inteligente, como eu fui cair nessa? E realmente vem esse sentimento, né? Da vergonha, da culpa. Mas é possível que essa pessoa consiga resgatar algo que ela perdeu nesse relacionamento? Como que funciona? Ela pode denunciar depois de muito tempo, por exemplo? Eu passei por isso por 1 ano, estou muito chateada, mas perdi meu nome, perdi as minhas coisas. Será que agora que eu tomei coragem eu posso denunciar? Isso é possível, Raquel? É muito importante você falar isso. Porque, na realidade, o crime mesmo é contra o patrimônio. Ele utiliza a estratégia de sentimentalmente a pessoa estar ali vulnerável para que o intuito principal é o patrimônio. Ele quer surrupiar o patrimônio dessa vítima, tanto bens móveis, até mesmo imóveis. Então, nesse sentido, existem as ações, no caso, criminais, para responsabilização desse criminoso, do estelionato, e também o ressarcimento do dano material. Muitas vezes esse dinheiro ele realmente desaparece porque ele é usado em viagens, usado em roupas, em sapatos, em joias, em relógios. Então esse dinheiro desaparece, mas algumas vezes sim, a gente vê que nos últimos julgados até indenização e ressarcimento por danos morais a gente já tem visto na literatura jurídica nesse sentido. Então, nos julgados, nas jurisprudências. Então, são 2 esferas. Quando você tem o seu patrimônio, claro, criminalmente ele é responsabilizado, tem que ressarcir criminalmente, mas quando esse bem já se perde, é possível também a indenização de danos materiais, morais, aí você entra na esfera civil. E aí eu posso fazer isso depois de um tempo, ou eu tenho tempo para poder denunciar? Existe o prazo prescricional, mas dá tempo sim, de 1 a 5 anos, você vê o prazo prescricional do crime e você entra, não é porque você foi vítima ano passado que hoje você não vai ter mais a condição de entrar, tem um prazo sim, razoável para que você tenha, para que você possa denunciar, para que você registre, faça um BO a respeito desse crime e tenha a responsabilização estatal, Ministério Público, denúncia e o julgamento a respeito do fato. E além dessas provas, né, que você pode pegar, como a sua conta do banco, né, o seu nome numa empresa que não é sua e nunca foi, o que mais a gente pode pegar como prova? Porque geralmente ele não faz uma vítima só, né, e às vezes as mulheres denunciando ou falando sobre esse assunto, elas conseguem achar outras pessoas que também passaram por isso. E aí sim, de repente, fazer uma ação geral, isso é possível? Não, é possível, mas geralmente só o crime, ele só vai, aquele que é o criminoso, ele vai ter a sua pena e crimes aumentada por crimes diversos que ele praticou com diversas vítimas. Aqui em São Paulo, teve um caso 2 anos atrás, conhecido, saiu na imprensa também, que esse criminoso era extremamente sofisticado, ele procurava vítimas de classe média, média alta, eram médicas, advogadas, até procuradoras de justiça, promotoras em segunda instância, fiscais da Receita Federal caíam nesse estelionatário. Ele se apresentava como um desembargador, ou seja, ele tinha uma lábia muito boa para, inclusive, enganar quem trabalha, quem atua na lei, né? E nisso ele conseguia seduzir essas mulheres de forma simultânea, 3, 4 ao mesmo tempo, simulando ser namorado ou noivo de todas essas mulheres. Praticou o crime contra todas elas,
lesou o patrimônio de todas elas, mas ele foi, a polícia conseguiu identificar, conseguiu com que ele ficasse preso e responsabilizado por todos os crimes, por todas as vítimas. Que bom, que bom. E a pena funciona de que forma? Para cada crime, ele vai ter a pena computada. A pena para o crime de estelionato é de 1 a 5. Mas se ele tiver outros crimes praticados com aquela vítima, de repente uma lesão corporal, outros crimes computados, ali se somam as penas. Aí é o judiciário que vai computar e deliberar a respeito da sentença com a denúncia do Ministério Público. Então, quanto mais crime, mais a pena vai ser maior, claro. Eu queria que você deixasse um recado final para todos nós, né? Porque a gente está falando de mulheres, mas homens também passam por isso. De quando sentiu que isso está acontecendo e de repente já passou pela situação e teve muitas perdas emocionais e financeiras, para que a gente conseguisse ficar mais atento para não cair nesses golpes, só recapitulando algumas diquinhas para a gente sempre prestar atenção em quem está do nosso lado ou em quem a gente quer que esteja do nosso lado. Eu acho que o programa, eu posso ter toda a liberdade de falar, acredite em Deus. Você nunca está sozinho, acredite em Deus. O Deus vai te fortalecer para que você não esteja vulnerável e muito fácil, uma presa muito fácil para esses criminosos. Se fortaleça, tenha a sua autoestima ali, saiba que o amor vai aparecer, não fique afoito, nem desesperado e nem acredite em milagres. Milagres acontecem sim de vez em quando, mas não é algo que do nada na sua rede social, no seu Facebook, apareceu o amor da sua vida e quer casar com você em 2 dias. Então, por mais que o amor remonte aquelas borboletas no estômago, um pouco de pé no chão, de racionalidade, até porque você não conhece com quem você está falando. Com certeza. Raquel, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Aí eu que agradeço e parabéns pelo programa, essa abordagem tão importante e muitas vezes tão escondida justamente pela vergonha que a pessoa passa por ter os seus sentimentos ali manipulados. Muito obrigada, foi uma honra. Um beijo grande para você, bom trabalho. Tá, obrigada.